Notícias que atualizamos em permanência em agência.eclesia.pt. Missionários Comunianos em Portugal, uma história singular, é o título de um livro que conta a história de 7 décadas de presença dos comunianos em Portugal. Uma história que vamos agora conhecer, contando com a presença do autor, Padre Manuel Augusto, neste programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado, boa tarde. Padre Manuel, por estar connosco. 7 décadas que aqui conta. Este livro é escrito a partir das suas memórias, a partir de um encontro com muitas fontes. O que é que tem este livro? Para mim tem de particular um regresso às origens, conhecer melhor as pessoas que eu já conhecia de nome, alguns pessoalmente também, e portanto voltar ao início da presença comuniana, que é sempre bom, refrescar. E em que circunstâncias é que chegaram os comunianos a Portugal? Em circunstâncias particulares, os comunianos tinham decidido alargar a presença missionária na África, portanto, sair daquilo que era o vicariato original, portanto, o Sudão, o Egito, o Sudão do Sul e o norte do Uganda, sair e decidiram ir para Moçambique. Portanto, ao tomarem a decisão de ir para Moçambique, em 1946, ficaram com a responsabilidade de abrir um seminário em Portugal para formar missionários portugueses, que essa era uma condição que a concordata impunha. É por isso que diz que é uma história singular? É singular. A ideia original que eu tinha era qualquer coisa como marginal, no sentido que eles vieram e trouxeram, de facto, uma lufada de ar fresco, em termos de visão missionária para o tempo. Depois traziam as ideias já do concílio, na década de 60. Foram bem aceitos pelo povo das Beiras, fundamentalmente. Foi a partir de Viseu, a fundação, Foi a partir de Viseu. Mas, em relação ao regime, começaram a ser olhados com suspeita, portanto... Pela ligação às colónias? Pelo posicionamento que se tinha, que os comunianos tinham a olhar para a África de uma maneira diferente. Naturalmente, não estavam condicionados pela visão que o Estado Novo tinha e promovia, não é? Portanto, havia essa dificuldade. Olhavam para os povos africanos como o ambiente onde queriam promover o desenvolvimento. Quer dizer, a ideia era fazer uma evangelização integradora, portanto, da promoção humana e partindo das pessoas, contando das pessoas. Portanto, a ideia com que se partia era de salvar a África com os africanos, promover os africanos e, portanto, dar muito relevo às escolas técnicas, ao ensino, ao desenvolvimento, enfim, dentro dos limites que na altura era possível promover, e no reconhecimento da dignidade das pessoas, do seu direito à identidade cultural e política. E isso entrava em choque com a visão política da altura. Que o Estado Estávamos na guerra colonial, não é? Exatamente. Depois, o que complicou a história em relação à relação com o poder político foi o facto da revista que os comunianos editavam em Itália, uma revista para o grande público, de alguma maneira ser sensitiva e relatar o aparecimento, sobretudo a partir da década de 60, dos movimentos que lutavam pela independência política das colónias africanas. Isso teve consequências também na revista em Portugal, na Alemar? Portanto, teve, porque houve um pormenor em 64 do Congresso Eucarístico de Bombaim, na Índia, e depois da visita de Paulo VI à Índia. Portanto, essa visita feriu a sensibilidade do regime e houve uma imposição de censura. Mas a Alemar, quando a imposição foi feita, já estava impressa, etc. E saiu com um artigo sobre o Congresso Eucarístico e a visita, o convite que tinha sido feito ao Papa, etc. Portanto, a revista foi suspensa, teve meio ano suspensa. Isso em que ano? Em 65. Em 65. Por causa de facto dessa ligação. Foi em novembro de 64 e depois... Em 65 voltou a ser publicado.
E voltaram, de facto, a essa ligação permanente, no caso à África e outras missões. E essa é uma marca também muito particular da história que o Padre Manuel Augusto conta neste livro, a história dos missionários combonianos. Ela acontece neste retângulo aqui junto ao Atlântico ou é uma história global? A preocupação foi por situar a vida dos combonianos aqui em relação à missão evangelizadora da Igreja e ao empenho missionário do Instituto, que era mais universal, mais aberto. Portanto, seja em relação à África como em relação à América Latina. E, portanto, os combonianos que até durante os anos 60 só podiam ir para Moçambique ou Brasil, portanto, a partir de 1974, puderam ir para praticamente todos os países da África, onde nós estamos, e também na América Latina alargaram-se a outros países, para além do Brasil. A história passa pelo que aconteceu nessas missões também? Certamente passa por um envolvimento muito significativo dos comunianos portugueses na evangelização, tanto em África como na América Latina, em obras sociais, mas eu diria mais até em trabalho de evangelização, trabalho com catequistas, com a fundação de comunidades cristãs, acompanhamento de comunidades, etc. E, portanto, em países onde nós não tínhamos nenhuma tradição de presença missionária, sei lá, o Quénia, o Congo, a República Centro-Africana, o Togo, o Ghana, o Benin, Malawi, Zâmbia, etc. Portanto, tivemos durante a década de 70, 80, 90, ainda temos, uma presença muito significativa, porque nós somos cerca de 100 e pouco. Comunianos portugueses. Comunianos portugueses. E em Portugal estivemos sempre um número à volta dos 30, 40, e a maioria, portanto, estava sempre fora neste empenho de missão universal. A história faz-se desses dois polos, animação missionária em Portugal e evangelização além fronteiras. Além fronteiras. Ao longo das 7 décadas foi a marca que... Foi essa a marca, sim. O livro termina a falar do século líquido, sobre este século XXI, porque chamou a história mais recente o século líquido. Aliás, foram os textos um bocadinho mais difíceis de fazer, de trabalhar, porque em relação aos primeiros, aos inícios, há toda a ilusão de saber os pormenores, de saber aquilo que se passou, e havia uma grande clareza de finalidade, havia uma grande mística, havia uma grande paixão, havia uma grande capacidade de trabalhar por um projeto comum, etc. Agora, no século XXI, a situação mudou para os institutos missionários, de modo particular, e para os institutos religiosos em geral. Portanto, essa capacidade de projetar em comum, de viver para um projeto comum, é menor, essa capacidade é menor. Também a função específica dos institutos missionários entrou num processo de revisão em relação às igrejas locais, e as vocações missionárias da Europa diminuíram. Portanto, são tudo fatores que tornam o horizonte um pouco mais incerto. E eu usei a expressão que é comum do século líquido, porque de facto as coisas estão assim um bocadinho indefinidas. Eu acho que estamos agora num processo de reconfigurar os institutos, portanto, redefinir projetos, objetivos e meios de trabalho. Mas com esta história singular, com estes 70 anos, como será o amanhã dos missionários combonianos em Portugal? Desculpe. Como será o amanhã dos missionários combonianos em Portugal? O amanhã vai ser sempre, suponho eu, uma coisa grande, porque se nós conseguimos construir tanto, com tantas limitações de meios e dificuldades, mais conseguiremos fazer no futuro. Esta é a percepção. O amanhã vai implicar uma redefinição da função do Instituto, portanto, dos institutos missionários, porque é uma problemática comum. Eu acho que nós não devemos abandonar aquilo que foi a nota particular, que foi o empenho na evangelização.
o empenho em sair dos confins da própria Igreja e ir para outras fronteiras. Portanto, nós nisto temos um grande aliado, que é o Papa Francisco. Portanto, eu acho que o futuro vai ser grande. Simplesmente ainda não vemos bem como é que havemos de, não simplesmente citar aquilo que o Papa diz, que vale para toda a Igreja, mas havemos de fazer uma mediação e de ver o que é que isso quer dizer para nós. E por certo que o conhecimento da história ajuda também a essa definição do Certamente. O último capítulo é uma transfusão de memória, que é uma expressão do Papa. Ele diz que para a Igreja toda, para reconfigurar o seu futuro, não pode perder a memória. Por certo que sim. Agradeço, Padre Manuel Augusto, ter estado aqui também. Muito obrigado. Ter escrito esta história dos missionários combonianos em Portugal. Muito obrigado e felicidades. Obrigado.